pressão aumenta. Aí olhei essa imagem, olhei para aquela panela de pressão ali, prestes a explodir. Olhei essa pessoa aqui com essa cara de desespero, essa expressão com a sobrancelha e essa testa aqui franzida, e fiquei pensando, né? Como é que a gente age quando a pressão aumenta? Às vezes espana, né? Às vezes a gente consegue ter o controle, às vezes a gente consegue respirar fundo, entregar nas mãos de Deus, orar, pedindo direção, pedindo sabedoria. Mas hoje nós vamos aprender, como cristãos, como é que a gente deve reagir quando essa pressão aumentar. Porque a pressão, ela vem de todos os lados, né? É família, é saúde, é trabalho, é filhos, vida conjugal, enfim. E nós, muitas vezes, fugimos dessa pressão. Jogamos a toalha. Então, que o Espírito Santo de Deus possa usar a vida do pastor Paulo para ministrar essa palavra nessa noite aos nossos corações. Amém? Bem? Bem, pergunta, né? E aí? O que vocês fazem quando a pressão aumenta? Não é a pressão sanguínea, não. Pressão mesmo. Às vezes, trabalho, às vezes casa, família, né? Conta, né? Então, existem momentos da nossa vida que as coisas, né? Coisas ficam quentes, né? Se eu fizer uma pergunta para vocês nessa noite. Quem aqui gostaria de viver uma vida cristã confortável, onde tudo dá certo, onde o mundo nos aplaude, onde não existe nenhuma luta? Quem gostaria de viver uma vida cristã assim, né? Todo mundo, né? Na realidade, todos nós queremos viver uma vida assim, não? Nosso instinto humano, na realidade, ele detesta o desconforto. Nós somos ensinados a fugir da pressão, né? Nós não fomos ensinados a encarar a pressão. Somos sempre direcionados a estar fugindo dessa pressão. Mas a palavra de Deus, ela nos chama a atenção para esta realidade. Nós não fomos chamados por Jesus para viver um parque de diversões espiritual. Infelizmente, não, né? Nós somos chamados para um campo de batalha, onde a nossa fé, ela constantemente, ela é provada. No capítulo 24 de Mateus, os discípulos de Jesus, eles estavam maravilhados. Eles olhavam para as pedras gigantescas do templo de Jerusalém, aquela construção imponente. Eles achavam que o reino de Deus teria uma transição política, algo glorioso, sem nenhum tipo de choque, sem nenhum tipo de dor. Essa era a mente que os discípulos tinham. Quando Jesus falava que ele veio para estabelecer o reino de Deus, as pessoas daquela época, inclusive os seus discípulos, eles achavam que era um reino físico. Que Jesus ia chegar, ele ia se assentar no trono, né? E que ele ia ser o
rei daquele lugar. Só que não era isso que estava na mente de Deus. Não era essa a ideia de Deus. Isso não estava nos propósitos de Deus. Então, o que Jesus faz? Jesus pega os seus discípulos e ele leva esses discípulos para o Monte das Oliveiras. Ali ele se assenta com eles e começa a dar um choque de realidade naqueles homens. Ele abre então um mapa do futuro e mostra para eles que antes da glória existiria uma cruz. Que antes da coroa existe a perseverança. Ele não esconde o jogo. Ele não faz falsas promessas de facilidades, dizendo que vai ser tudo mil maravilhas. Não. Ele prepara os seus soldados para a realidade que eles enfrentariam no caminho. O trecho que nós vamos ler hoje, o texto de Mateus, ele é um manual de sobrevivência espiritual que Jesus ele deixou para nós. Ele nos mostra que o que acontece quando o cenário ao nosso redor aperta e como o nosso coração ele reage quando a pressão aumenta. Se você quer saber como ficar de pé nesse mundo desmoronando, você precisa prestar atenção no que este manual ele tem para nos dizer nesta noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24, nós vamos estar lendo dos versos 9 até o verso 14. Mateus 24, dos versos 9 até o verso 14. Lucas vai colocar aqui no telão também. Você está aí com a sua Bíblia, Mateus 24, a partir do verso 9 até o verso 14. Bem, acharam aí? Se você está sem Bíblia, acompanha pelo telão aqui. Diz assim: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Bem, vamos orar mais uma vez? Fique de pé aí no seu lugar, orando. Santo Deus e Pai, nós queremos agora pedir ao Senhor, o Teu Espírito Santo, como o autor das Sagradas Escrituras, Ele possa nos dar revelação, iluminação, que aqui eu possa ser apenas o comunicador de uma mensagem que vem do Senhor, ó Pai. E no nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo use a minha vida,
Que a partir de agora, nenhuma palavra mais venha sair de mim mesmo, dos meus conhecimentos, mas que tudo aquilo que eu for falar seja direcionado pelo Senhor através do Teu Espírito Santo. Me coloco totalmente à Tua disposição para que o Senhor esteja me usando como um canal de bênção nesta noite, para as pessoas que estão aqui e para as pessoas que também estão nos acompanhando pela internet. Peço, ó Pai, que esta noite seja uma noite de bênção, que o Senhor fale conosco. Muito obrigado, ó Pai, por isso. Oro, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Bem, aqui então, Jesus ele está falando com os seus discípulos. Ele não está falando com os de fora. Ele está falando com aquelas pessoas que seguiam ele. E o aviso dele é algo solene. O que ele fala para essas pessoas? O perigo de cair é real. A salvação não é como uma viagem de trem que você senta, cruza os braços e espera chegar à próxima estação. Existe uma caminhada a ser feita. Uma resposta diária à graça de Deus. E existe um coração que precisa ser guardado. Porque o texto, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala que o amor se esfriará de quase todos. Significa que o amor de muitas pessoas vão se... Olha só. E a pergunta que ecoa do Monte das Oliveiras e chega até nós nesta noite é: como você responde quando a pressão aumenta? Aqui nesse texto, Jesus ele traz uma série de ensinamentos, mas nessa porção que nós separamos para trazer para vocês nessa noite, ele traz alguns ensinamentos muito importantes. O primeiro deles, Jesus ele ensina, ele fala que a tribulação ela faz parte da caminhada cristã. Então, se você, por acaso, levantou a sua mão, você falou que gostaria de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Porque você achou que, uma vez que agora eu tenho Deus no meu coração, agora eu sirvo Jesus, agora então tudo vai ser mil maravilhas, tudo vai dar certo. Infelizmente você se enganou. Não é. Sabe por que não é assim? Às vezes as pessoas perguntam: se Deus é tão bom, né? Por que Ele permite que nós passamos por dificuldades? Se Deus é tão bom, por que Ele permite que a gente venha sofrer? E a resposta é muito clara. É para que você se lembre que o paraíso não é aqui. O paraíso é lá em cima. O paraíso é nos céus. E que nós precisamos caminhar em direção a esse paraíso. Nós precisamos perseverar. É isso que a palavra está nos ensinando nesta noite. Mateus 24, versículo 9, Jesus ele começa falando o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha isso. Os discípulos esperavam ouvir de Jesus palavras de vitória, palavras de glória.
Mas o Senhor apresenta para eles uma realidade completamente diferente daquilo que eles estavam imaginando. Antes da coroa, existe cruz. Antes da glória, existe perseverança. Então Jesus começa dizendo para eles: sereis atribulados. E esta palavra, ela traz a ideia de pressão, de aperto, de aflição. O Senhor não fala de uma possibilidade, Ele não fala assim, pode ser que vocês vão passar por alguns perrengues, por alguns apertos nessa caminhada, né? Ele não fala isso. Ele não fala de uma possibilidade. Ele fala de uma certeza. Vocês serão atribulados. O discípulo de Cristo, ele enfrentará momentos em que a sua fé, ela vai ser colocada à prova. Isso constantemente. E logo em seguida, Jesus ele ainda afirma: e vos matarão. Por que ele falou isso? Porque muitos daqueles discípulos que estavam com ele ali experimentariam literalmente essas palavras. Praticamente todos. Apenas João morreu de velhice. Todos os outros foram assassinados, foram mortos. A história da igreja, ela é marcada por homens e mulheres que eles preferiram morrer ao invés de negar o nome de Cristo. Olha isso. E quando nós paramos para pensar nisso, que se a gente pegar a história da igreja, a gente vai ver que homens e mulheres morreram simplesmente porque eles não quiseram negar que seguia a Jesus. Aí hoje, sabe o que acontece? A pessoa está vindo para a igreja, aí daqui a pouco ela chegou na igreja, ou o pastor estava fazendo alguma coisa, ou a diaconisa estava lá na recepção, ela fala assim, eu passei pela dona Nésia e ela não sorriu para mim. Essa igreja não ama os outros, não vou mais vir aqui. Vai embora, não volta mesmo. O pastor não falou comigo. E vai embora. Tudo bem. Eu fico pensando, meu Deus do céu. Se a história da igreja tivessem pessoas assim lá no passado, hoje em dia a gente estava frito. Não ia mais ter igreja. Sabe? Jesus, ele acrescenta algo ainda mais profundo. Ele fala, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. O motivo de ódio não é o discípulo, mas sim o nome de Jesus. Existe algo espiritual por trás disso. O mundo rejeita aquilo que confronta os seus valores e o pecado. Quando a gente abre a internet hoje, a gente vê televisão, a gente vê alguns debates, algumas lives, o que a gente mais tem assistido são pessoas criticando a igreja. Literalmente nós estamos sendo odiados. Por quê? Porque o mundo, ele não quer ninguém que confronte eles. O mundo não quer que você fale para ele que o que ele está fazendo é errado. Ele quer encontrar uma solução para tentar justificar que aquilo que ele faz, que Deus reconhece, porque afinal de contas, Deus olha o coração. Esse é o discurso. As pessoas não querem ir para a igreja, porque se ela for para a igreja, ela vai ser confrontada.
no seu pecado. Porque aqui não é lugar de pecar. É pecar, fique à vontade, a vida é sua. Mas vai pecar lá no mundo. Na igreja, não. Na igreja é lugar de acerto, é lugar de você ser refinado. Afinal de contas, todos vocês que estão aqui são joias preciosas. E uma joia preciosa, você não extrai ela pronta. Você extrai um diamante bonitinho, todo lapidado lá da terra? Não. É um trabalho de horas, semanas, para você conseguir lapidar, polir o diamante. Não é do dia para a noite. Demora tempo. Tem que dar uma lixada, tem que dar uma polida, até que fica bonito, brilhoso, né? Tem a dona Nésia assim, olha o sorriso dela, olha lá. Olha lá. Quantos anos demorou para poder lapidar esse sorriso da dona Nésia? Né? Demora. Não é do dia para a noite. Só que as pessoas não querem isso. As pessoas querem vir cheia de pecado e querem estar dentro da igreja e continuando pecado. Vai. Nós temos pelo menos 2 pessoas que nós conhecemos, pessoas próximas, fazem parte do nosso ciclo de amizade, e elas falam assim: nós só não vamos na igreja de vocês, porque para ir na igreja de vocês a gente vai deixar de fazer isso. E vai mesmo. Vai. Porque para estar pecando, continua pecando no mundo. Só que essas pessoas, elas têm a consciência disso. Uma hora, o Espírito Santo pega elas, né? Aí é elas e Deus. E detalhe, não é o homem que vai chegar para a pessoa e vai falar: olha, você está errada. Não. Isso. Para isso nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós. É Ele que vai falar para você que o que você está fazendo é errado. Não é o homem é falho. O Espírito Santo que faz isso. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o que convence o homem do juízo e do pecado. Não é o pastor que vai te convencer que você está certo ou que você está errado. O pastor na realidade, a função do pastor, entre aspas, aqui em cima, é um comunicador. Ele só transmite aquilo que está aqui. Qual é a minha função? A minha função é pegar isso aqui, ler, estudar, entender o contexto, quais são as aplicações para os dias de hoje e quais são as lições. Mas está tudo aqui. Não é a palavra da minha cabeça, é a palavra que está aqui. E é por isso que eu falo que a gente precisa tomar muito cuidado de quem nós estamos ouvindo, porque hoje em dia a pessoa vai lá, pega um versículo, e em cima daquele versículo fala tanta besteira. Eu lembro que quando eu decidi ir fazer uma faculdade de teologia, uma das coisas que eu falava para a Neide eu não quero jamais subir em cima de um altar e falar besteira. E aqui não é um circo, não é um teatro, um lugar que você vai para dar palestra. E a coisa é séria. O destino de vocês depende disso, do altar, depende disso, da palavra de Deus. Então a responsabilidade é muito grande. Ontem, pra vocês terem noção, final de semana prolongado, né? A gente está com uma reforminha em casa e a Neide queria sair no sábado, queria dar uma volta, queria passear, e eu não dava. Eu tinha que optar.
Eu até queria sair, né? Mas eu tive que optar entre sair com ela para ir passear, sair com a minha esposa, ou ficar sentado na frente do computador estudando esse texto. Você vê, e são do 9 ao 14, são quantos versículos? 6 versículos. 6 não, 5. 5, né? Até o 14, 5. 6 versículos. Estudando 6 versículos, mas vocês não têm noção de quanto tempo demora para você estudar 6 versículos. Para montar, depois de diagramado, separado direitinho, algo em torno de 6 páginas. Para que a gente consiga estar aqui 40, 45 minutos ministrando. Não é fácil, né? Então, Jesus fala: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muitas vezes nós imaginamos que servir a Deus vai nos livrar de todos os problemas. Mas a Bíblia, ela nunca ensinou isso. A presença da tribulação nas nossas vidas não significa a ausência de Deus. O apóstolo Pedro, ele escreveu o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Ou seja, é fogo, é luta, né? 1 Pedro 4,12. As provações, elas revelam aquilo que existe dentro de nós. A fé verdadeira, ela não é conhecida pela ausência de lutas, mas sim pela permanência em meio a elas. É muito fácil, né? Eu ter uma vida cristã saudável sem luta. Não, tudo está bem, eu vou trabalhar, volto, não tenho nenhum tipo de dor de cabeça no meu trabalho, eu venho para casa, a comida está pronta, em cima da mesa, quentinha, é só sentar e comer, depois eu vou dormir uns 40 minutos, estou bem, volto para o meu trabalho, chega lá, não tenho novidade nenhuma, e chega depois, no final do mês, cai aquela bolada. Nossa, seria maravilhoso isso. Mas que fé é essa? Aonde que eu iria utilizar a minha fé dentro desse contexto? Não. Bem. Talvez hoje você possa estar vivendo dias de pressão. Talvez uma enfermidade que tem te incomodado, né? Problemas familiares, dificuldades financeiras. Jesus, ele nos ensina que a tribulação, ela faz parte da caminhada cristã. A pergunta não é por que eu estou passando por isso, mas sim como eu vou responder a essa provação. Essa deveria ser a pergunta. Então, o verdadeiro discípulo não é aquele que nunca enfrenta dificuldades, mas aquele que permanece fiel em meio a elas. Esse é o verdadeiro discípulo. Hein? A segunda lição que Jesus nos ensina nesse texto, ele fala a respeito do tropeço e do engano. Mateus 24, versículos 10 e 11, ele fala assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha isso. Olha isso, vovó. Marina tem esse costume. Depois de falar sobre tribulação, Jesus, ele mostra que a pressão, o que a pressão pode produzir dentro do coração das pessoas. Ele fala:
muitos hão de se escandalizar. A palavra escandalizar, quando a gente traz do texto original, é a palavra escandalizou, que significa tropeçar, cair, abandonar o caminho. Essa palavra, no original grego, ela é semelhante a uma palavra chamada escândalos. Escândalos é o nome de uma pedra, mas não é uma pedra comum. Nas ruas de Jerusalém, da Roma Antiga, as ruas, elas eram feitas de pedra, não tinha asfalto, né? Eram pedras, né? E quando uma pedra cedia, ou ela, por conta da própria terra, da geografia, ela saía do seu alinhamento, ela ficava um pouco mais acima do que as outras. E era comum as pessoas, não tinha iluminação, né, que nem nós temos hoje, era um ambiente mais escuro, às vezes com luz de tochas, de lamparina, alguma coisa do gênero, e era comum as pessoas estarem caminhando na rua e não verem esse desnível da pedra, e ela acabava caindo. Essa era a pedra de tropeço. Pedra de tropeço, no original, escândalos. Lembra? Associa escândalo. O escândalo é a pedra de tropeço. Então a palavra escandalizar, está traduzida aqui nesse texto, significa tropeçar, cair, abandonar o caminho. Jesus está dizendo que diante das lutas e das dificuldades, muitas pessoas perderiam o seu equilíbrio espiritual. Alguns se decepcionariam com pessoas. Olha isso, né? O que nós vemos aí? Um monte de gente que saíram da igreja porque se decepcionaram com pessoas. Outros se escandalizaram com circunstâncias. Teve uma pessoa que vinha aqui na igreja e ela veio aqui, ela começou a vir, e ela veio aqui num dia que nós estávamos celebrando, eu não lembro se foi tabernáculo ou Pentecostes, alguma coisa do gênero, e aquilo fez uma confusão na cabeça dela, e ela achou que a igreja era judaizada, né? E assim, escandalizou por uma questão que era sentar, ouvir, prestar atenção, né? E se tivesse dúvida, depois nos procurar e falar. Simples assim, né? Não tem ninguém de kippah aqui, né? Não tem nenhum judeu. Então, né? É diferente a gente ter festas que são festas bíblicas, que a Bíblia fala que são estatuto perpétuo. Perpétuo não acaba, é para sempre. Por isso que celebramos a nossa festa. Muitas vezes a pessoa ela fica escandalizada, isso é interessante. Olha só, as pessoas se escandalizam, né, com situações. Aí às vezes a pessoa se escandaliza porque ela chegou numa igreja, estava tendo festa das luzes, estava tendo Hanukkah, estava tendo festa de Sukkot, aí ela se escandaliza. Só que ela não se escandaliza quando ela chega, de repente, numa igreja e está tendo um carnaval gospel. Aí é bom, né? Aí não escandaliza, aí é legal, vou até... É bem isso. Infelizmente é isso. Então as pessoas, elas se escandalizam com circunstâncias, com besteiras. Outros abandonam a fé porque Deus não agiu da maneira que ela esperava. Aí ela vai para outra religião. Em seguida, Jesus diz que muitos iriam trair e odiar uns aos outros. A pressão externa acabaria promovendo divisões internas. Relacionamentos seriam quebrados, a comunhão seria afetada e o amor daria lugar ao ressentimento.
o Senhor ainda acrescenta, ele fala o seguinte: levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. Ou seja, em tempos de crise, sempre surgem vozes oferecendo soluções fáceis, mensagens agradáveis. Os falsos profetas, eles prometem bênçãos sem arrependimento, vitória sem cruz e salvação sem compromisso. Olha que maravilha, né? É aquilo que eu falei, a gente vê na internet um monte de pregador falando N besteiras, falando que você não tem que estar preso a uma instituição que é a igreja. Um outro, que eu não quero nem colocar um adjetivo para ele fala que a nossa religião, que nós somos presos por um livro, e um livro manda em nós. É as besteiras que a gente vê pela internet. Então, quando Jesus fala que nos fins dos tempos se levantariam muitos falsos profetas, nós estamos vendo isso todos os dias. Pessoas que são pastores de internet, mas não têm um rebanho para cuidar. Então, ou seja, qual é o compromisso que ele tem com vidas? Ele vai lá na internet, a live dele dá 10 mil seguidores, 10 mil pessoas assistindo e tal. Sabe o que está acontecendo? Ele está ganhando dinheiro, porque conforme ele tá, a live dele tá transmitindo lá, tá bem, né? É isso. Não tem compromisso com as vidas no dia a dia. Se você estiver passando mal no meio da noite, manda um SMS para ele lá, manda um Messenger para ele, para ver se ele te atende. Manda mensagem para ele: pastor, ora por mim aí que eu não estou bem, está acontecendo isso, para ver se ele te responde, né? Então, Jesus nos ensina de que nem toda voz religiosa fala em nome de Deus. O discípulo precisa aprender a examinar tudo à luz da palavra. Precisamos vigiar, porque as lutas, elas não podem se transformar em tropeços. Também precisamos ter cuidado com essas vozes que nós estamos ouvindo por aí. Nem toda mensagem que agrada, ela é verdadeira. O cristão, ele não deve escolher os seus mestres pela sua popularidade, pela sua eloquência, ou pelo número de seguidores que ele tem, mas sim pela fidelidade às Escrituras. E a pergunta que esse texto nos faz é: quando vier a pressão, eu tropeçarei ou permanecerei firme na verdade de Deus? Uma pergunta para a gente pensar, né? A terceira coisa que Jesus ele nos ensina nesse texto é sobre o perigo do esfriamento espiritual. Para ninguém agora, deixa que a gente está enviando aqui. Você não precisa, fica quietinho aí. Em Mateus 24, 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso aqui é fortíssimo, né? Depois de falar de perseguições, depois de falar de tropeços, de falsos profetas, agora Jesus ele fala uma consequência ainda mais perigosa: o esfriamento do amor. Observa que Jesus ele não fala que o amor se esfriará por causa da perseguição, mas ele fala que o amor ele vai se esfriar
por se multiplicar a iniquidade. A palavra iniquidade, traduzida do grego, é anomia. Olha só. Anomia, não é para botar em gato. Né? Anomia. Ela é formada pela partícula negativa a e a palavra nomos, que significa literalmente lei. Ou seja, a ideia é ausência de lei ou rebelião contra a lei. E aí é batata. Como nós temos visto isto todos os dias, as pessoas se levantando contra a lei de Deus. Eu estou vendo a hora que vai acontecer, em nome de Jesus. O Supremo Tribunal Federal vai decidir editar o que está escrito aqui. É só o que falta, né? Ou seja, Jesus ele não está falando do aumento de pecado, mas ele está falando do crescimento de uma sociedade que rejeita a autoridade de Deus. É o homem vivendo como se Deus não tivesse o direito de determinar aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Quando a anomia ela se multiplica, o pecado ele deixa de ser vergonhoso e passa a ser normalizado. E isso é um perigo tremendo. Por quê? Porque hoje as pessoas querem transformar aquilo que é errado em certo. Aquilo que sempre foi errado à luz da Bíblia, da palavra. Agora, sabe o que virou? Virou homofobia. Você é homofóbico. Não. Aí o que acontece? Eles tentam pegar o texto e faz uma volta no texto para tentar falar que a Bíblia não condena. Fácil, né? Então, ou seja, vamos pegar tudo aquilo que está errado, vamos encontrar uma brecha, né? E beleza. Eu vou abrir um adendo aqui, né? A gente não costuma fazer isso, mas diz que uma pessoa, um certo advogado, estava muito doente, muito enfermo, e o médico já tinha dado para ele pouco mais de 24 horas de vida. E aí diz que esse advogado, ele pede para sua esposa ir atrás de uma Bíblia. E a esposa traz uma Bíblia para esse advogado. O advogado, ele pega a Bíblia e ele começa a folhear a Bíblia sem parar e vai para frente, vai para trás, e vai para frente, vai para trás. E a esposa desse advogado, não é, tá, geral, estou botando a esposa desse advogado, ela fala para ele: mas homem, a sua vida inteira no mundo, né? Passou uma vida inteira de pecado, agora faltando 24 horas para o término da sua vida, você resolveu se converter. Aí ele levanta a cabeça e fala para ela assim: estou procurando uma brecha na lei. É isso. É isso que nós estamos vivendo. As pessoas estão procurando uma brecha na lei. Elas pegam o pecado e aí elas querem pegar isso aqui, elas querem distorcer para passar a mão na cabeça delas para falar que não, elas podem fazer. Daqui a pouco vão falar que roubar pode, né? Não, se você roubar para comer, pode. É o que a gente está pela frente aí. Eu não duvido de mais nada nesse mundo. Entendeu? Daqui a pouco eles vão falar assim: se matar para comer, pode. Vão começar a matar e vão lá dar uma mordidinha. É isso que nós estamos vendo.
Então a sociedade ela está vivendo como se Deus não tivesse o direito de determinar aquilo que é certo ou errado. E quando essa anomia ela se multiplica, é o que acontece. O pecado ele deixa de ser vergonhoso e passa a ser normalizado, né? E qual é a consequência disso? O amor se esfriará de quase todos. A palavra amor aqui é ágape. O amor que é dedicado a Deus e ao próximo. É desse amor que está falando. A expressão se esfriará transmite a ideia de algo que perdeu o calor gradualmente. Jesus não está descrevendo algo repentino que foi do dia para a noite, mas sim de um processo lento. Ninguém se torna espiritualmente frio de um dia para o outro. O esfriamento acontece aos poucos. A oração diminui, a leitura da palavra perde espaço, a comunhão deixa de ser uma prioridade, e aí o pecado ele já não incomoda mais como antes. Falamos exatamente a mesma coisa na semana passada. O Senhor, ele faz uma afirmação impressionante. Ele fala: o amor se esfriará de quase todos. Isso nos mostra que o perigo, ele não atingiria apenas algumas pessoas, mas que seria um risco para muita gente. Vivemos dias em que a anomia ela se multiplica diante dos nossos olhos. A autoridade de Deus ela tem sido rejeitada. Valores bíblicos são questionados. E o pecado é frequentemente tratado como algo normal. O maior perigo para a igreja nem sempre é a perseguição que vem de fora, mas a insensibilidade que pode surgir dentro do nosso próprio coração. Por isso, cada discípulo ele precisa fazer uma pergunta sincera a si mesmo. O meu amor por Deus continua queimando ou está apenas sobrevivendo? Vamos pensar nisso. Jesus nos alerta que devemos vigiar o nosso coração. O fogo espiritual, ele não se apaga de uma vez, aos poucos. E o remédio continua sendo o mesmo: oração, palavra, comunhão e uma vida de arrependimento diante de Deus. O que isso significa? Pecou, se arrependa. Tropecei, caí, levanta, bate a sujeira do corpo e siga o caminho. Não fica caído lá. Avança. A quarta e última lição desse texto: a perseverança e a esperança do discípulo. Nos versículos 13 e 14, Jesus fala assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Depois de falar sobre tribulação, tropeços, falsos profetas, esfriamento espiritual, Jesus agora apresenta uma palavra de esperança para a sua igreja. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra perseverar significa permanecer, suportar, continuar firme, apesar das dificuldades. Jesus não está ensinando que a salvação é conquistada por obras ou por méritos humanos.
A salvação, ela continua sendo pela graça, mediante a fé. O que o Senhor nos ensina é que a fé verdadeira, ela produz perseverança. O discípulo genuíno não é aquele que apenas começa uma caminhada, mas aquele que permanece até o final. Ao longo das Escrituras, nós vamos encontrar diversos homens que perseveraram em meio às suas lutas. José, o famoso José do Egito, permaneceu fiel mesmo na prisão. Jó permaneceu fiel em meio ao sofrimento. Daniel permaneceu na Babilônia. Paulo permaneceu firme, apesar das suas perseguições. A perseverança não significa a ausência de quedas, dificuldades, lágrimas. Perseverança significa continuar caminhando com Deus, mesmo quando as circunstâncias elas se tornam difíceis. Jesus não diz aquele que nunca sofrer, ou aquele que nunca falhar. Jesus fala, aquele que perseverar. Em seguida, ele declara que será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho às nações. Então virá o fim. Apesar das perseguições, do engano, do esfriamento espiritual, o evangelho, a palavra de Deus, ela não vai ser derrotada. O reino de Deus, ele vai continuar avançando. A mensagem de Jesus, ela vai continuar sendo anunciada até que o propósito de Deus se cumpra. Enquanto muitos abandonam a fé, Deus continua salvando pessoas. Enquanto alguns se esfriam, o evangelho continua transformando vidas. A igreja, ela pode até enfrentar dificuldades, mas a sua missão, ela permanece. O objetivo da vida cristã não é apenas você começar bem, mas sim você terminar bem. Muitos começam a caminhada com entusiasmo, mas Jesus, ele nos chama a perseverança. Talvez você esteja cansado, desanimado, enfrentando grandes lutas na sua vida. Mas o Senhor nos lembra que a vitória pertence àqueles que permanecem. Ao mesmo tempo, a igreja, ela não pode perder de vista a sua missão. O evangelho ainda precisa ser anunciado. Ainda existem vidas para serem alcançadas. Ainda existe um trabalho a ser feito. A mensagem final de Jesus é de esperança. Permaneçam firmes, continuem caminhando e não abandonem a missão, porque o fim pertence ao Senhor. E concluindo, quando observamos o texto de Mateus 24, do 9 até o 14, nós percebemos que Jesus está descrevendo um processo espiritual, não apenas eventos isolados. Primeiro, Jesus ele fala de uma pressão externa, tribulação, perseguição, rejeição por causa do seu nome. O discípulo, ele não está imune ao sofrimento, mas ele será testado por aquilo que ele crê. Logo em seguida, Jesus ele mostra o efeito desta pressão: tropeços e enganos. Muitos se escandalizarão, trairão uns aos outros, surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. Ou seja, a pressão não apenas ataca por fora, mas ela também revela fragilidades internas e abre espaço para o engano. Depois então, Jesus ele muda o foco para o coração.
ele fala sobre o esfriamento do amor. A causa não é apenas a perseguição, mas sim a multiplicação da iniquidade. Isto é, a normalização da rebelião contra Deus. O resultado é um cristianismo sem fervor, sem sensibilidade, sem paixão por Deus. E por fim, Jesus apresenta então a resposta divina para este cenário: a perseverança e a missão. Enquanto muitos caem, o discípulo verdadeiro permanece até o fim. E o Evangelho continua sendo pregado a todas as nações. Ou seja, a crise, ela não interrompe o reino. Ela apenas separa os que permanecem daqueles que desistem. O texto inteiro, portanto, ele revela uma verdade central. A caminhada cristã, ela não é definida pela ausência de pressão, mas sim pela resposta do coração sob a pressão. Jesus não está apenas informando o futuro, ele está formando discípulos. Alguém que não se escandaliza, pessoas que não se enganam, que não se esfriam e que não desistem. A questão que atravessa todo esse texto, de uma maneira simples e direta, e chega até nós, é: como você responde quando a pressão aumenta? Como está o seu coração diante da pressão? Você tem se escandalizado com as lutas? Você tem permitido que vozes distorçam a sua fé, aquilo que você acredita? O seu amor por Deus, ele continua vivo ou ele já começou a esfriar? Pense nisso. Jesus não está te chamando para uma fé momentânea, mas para uma vida de permanência. E perseverar não é nunca cair, é não abandonar o caminho. Hoje, o Senhor nos chama de volta para aquilo que é essencial: palavra, oração, comunhão e fidelidade. Se o seu coração reconhece a necessidade de restauração, este é o momento de você responder para Deus. Porque a promessa não é para quem começa, mas para aquele que perseverar até o fim. Hoje, Jesus não te chama para a emoção,